Tem um assunto que o CMEI pode até ajudar, que a taxa Selic era 4,25, foi para 5,25, é a quarta alta E consecutiva. a previsão Deve subir mais. é fechar o ano em 7,5. E segundo o uma último coisa que boletim foi Focus. histórica que você ajudou foi o financiamento, né, do o cara ter a sua própria casa. Vai subir mais? Vale a pena segurar? O que você acha? Excelente pergunta. Obrigado. Não. Fui eu. O que acontece? Quando você dá um crédito imobiliário, você normalmente dá de 25, 30 ou 35 anos. Então, existe uma coisa chamada curva longa de juros. Eu vou falar algumas coisas mais técnicas, vou explicar. Ou seja, para mim é menos importante o aumento da taxa de juros mensal, ou da Selic, e muito mais importante a expectativa de médio prazo, essa curva de 8 e 10 anos, o que a gente chama de curva DI de 8 e 10 anos. Ela aumentou. Tá? Hoje ao redor de 10%. Nós temos 4 linhas de crédito. 3 delas já se ajustam efetivamente por inflação e etc. E eu vou dar em primeira mão aqui para você, Emílio. A gente não vai aumentar, a gente vai reduzir. Vai reduzir? Vou. Ó, que legal. Por quê? Porque com 10 bilhões de lucro, sendo banco social, é a maneira que a gente tem de devolver. Porque tem uma coisa muito importante, Emílio, que quando eu entrei, né, o presidente falou, pô, Pedro, você tem liberdade total e o ministro Paulo Guedes também. Carta branca aí. O que a gente fez? Primeiro mês, dos 120 principais executivos, troquei 105. Sabe por quê? Porque para Curitiba, eu só vou a passeio ou a trabalho. Preso eu não vou. Boa. Então, mas me fala uma coisa, por exemplo, que nem agora teve um grande lucro, né? Teve um grande lucro, foi anunciado e tal. Saiu pouco, porque sai pouco notícia boa. As trombetas do apocalipse, as pessoas gostam de dar notícia ruim. Eu queria saber de você o seguinte: onde é que estava esse ralo? Quem era beneficiário? Quem é que estava tomando essa grana que você está falando agora que vai voltar? Para onde ia esse... Corrupção. E não pode... Tem que falar Eu aqui. falo tranquilo. 46 bilhões de reais. E nós falamos disso semana passada no nosso balanço. Reforcei na live com o presidente na quinta-feira. 46 bilhões são 500 mil de casas populares. Ou seja, roubaram 46 bilhões de reais a preço de hoje, que dá 500 mil casas para pessoal mais carente. E isso quem está validando, né, durante 10 anos, Emílio, o balanço da Caixa ou do FGTS, que é o dinheiro dos trabalhadores, ou do FIFGTS, que é o Fundo de Investimento, durante 10 anos, um deles estava com ressalva. O que significa isso? O balanço não serve. É pegar o balanço e rasgar. Para você ter uma noção, da Petrobras, do Petrolão, ficaram 2 trimestres com o problema. E logo depois resolveu. O da Caixa, FGTS ou FI, desde 2010, não tinham esses 3 balanços. Ok, e por quê? Porque os auditorias falavam, tem questão maluca aqui. Existe investimento que foi realizado, e aí vou dar um exemplo simples. Tem várias maneiras desse dinheiro ser roubado ou desviado. Um deles, o mais básico, emprestar para quem não tem condição de pagar. Mas esse é uma coisa muito clara. Só que existe maneiras mais sofisticadas. Por exemplo, você emprestar a uma taxa menor. Exemplo simples. Olha, a área econômica do banco acha que essa empresa tem que receber a 10% ao ano. Não, dá 8%. E esse 2% de diferença gera dezenas de milhões de reais e isso foi dividido. E, de novo, não sou eu que estou falando. Em 2018, um superintendente da Caixa, que ganhava 30, 40 mil reais por mês, devolveu 40 milhões de reais por mês, por ano. Devolveu 40 milhões. E o que ele falava? Não vou citar nomes aqui, mas o que ele falava era isso. Havia uma facilitação. Esse é um outro ponto que aconteceu, ou que poderia acontecer. E tem uma terceira questão que é muito importante também. Você investir dinheiro numa empresa. Esse é um exemplo claro. Banco Pan, americano. Em 2009, a Caixa entrou com 35% do Banco Pan-Americano. Um ano depois ele quebrou. Quero o Silvio Santos, né? Primeira pergunta, por que a Caixa, o Banco dos Pobres, tinha que comprar participação num banco médio? Eu não consigo responder. Mas olha só...